O backup completo, full backup, ignora backups anteriores e faz uma cópia de todos os dados. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Olha só, pessoal, quando a gente fala sobre o backup completo, chamado full backup, nós temos que, para explicar isso, entender o que é a ideia de um backup. Backup, como o próprio nome já indica, é uma cópia de segurança dos dados. É, na verdade, realizar cópia de segurança dos arquivos, dos dados, e uma forma de prevenir a eventual perda dessas informações, né? Esse é um ponto bem relevante. E aí tem a famosa dica do que é recomendável em relação a backup. A primeira recomendação é que o backup seja feito em outra unidade, que pode ser um HD externo, pode ser um SSD externo, pode ser um pendrive, pois bem, que seja feito numa outra unidade. E também uma outra dica importante, além de fazer o backup em outra unidade, que ele também seja mantido, ou algumas cópias guardadas em outro local. Isso para evitar algum tipo de sinistro. Então, tanto manter em outra unidade, como também manter cópias em outro local. Agora, um ponto importante. Existe hoje em dia o que a gente chama de backup em nuvem, e o backup em nuvem tem as duas premissas básicas de um bom backup. Porque se eu faço um backup em nuvem, é porque eu estou realizando o backup em outra unidade e também estou mantendo num outro local, que são os servidores da nuvem. Por isso, hoje em dia, muito se utiliza o que a gente chama de backup em nuvem. Mas o que a questão quer mesmo é saber sobre os tipos de backup. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos começar falando especificamente, até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês. Então nós vamos começar falando aqui do chamado backup normal. Esse backup, o chamado backup normal, ele também pode ser chamado de backup full, ou ainda de backup completo, ou ainda de backup total. Tanto faz, backup normal, backup full, backup completo ou backup total, estamos falando exatamente do mesmo backup. E o que faz o backup normal, full, completo ou total? Ele, na verdade, copia todos os arquivos que foram selecionados para backup, como vocês estão observando, e depois ele marca cada arquivo como copiado. Então, o backup normal, full, completo ou total, vou repetir, copia todos os arquivos selecionados para backup e depois marca cada um desses arquivos como copiados, para que o sistema saiba no futuro que esses arquivos já foram copiados. Agora, um ponto importante a ser ressaltado aqui, vou voltar com vocês um pouquinho na tela, é o seguinte, pessoal. Quando a gente faz um backup normal, se a gente depois repetir um outro backup normal, o backup normal não quer nem saber, ele copia sempre todos os arquivos que foram selecionados para backup. Depois ele marca, mesmo que sejam arquivos que já tenham sido copiados anteriormente, se eu selecionar 100 arquivos, uma pasta com 100 arquivos e realizar um backup normal sobre essa pasta, ele vai copiar 100 arquivos de novo. Então, o certo não é fazer toda hora um backup normal, porque o backup normal é full, é completo ou total. Ele vai toda hora copiar todos os arquivos, mesmo que esses arquivos já tenham sido copiados anteriormente. Então a dica aqui é que a gente faça primeiro um backup normal, chamado aqui de full, completo ou total, e depois é que a gente faça outros tipos de backup. Vamos melhorar essa explicação. Que outros tipos de backup são esses? Existe um outro tipo de backup que a gente chama de backup de cópia. Esse backup de cópia, assim como o backup normal, copia todos os arquivos selecionados para backup, mas, diferente do backup normal, o backup de cópia não marca nenhum como copiado. Então, backup de cópia, vou repetir, copia todos os arquivos que foram selecionados para backup, mas não marca nenhum como copiado. Essa é a diferença dele para o backup normal. Agora, existe o chamado backup incremental. Esse é muito importante. Uma das coisas mais triviais em backup é que possamos realizar primeiro o backup normal, full, completo ou total, que copia tudo e marca, e depois é interessante começarmos a realizar o que chamamos de backup incremental. Isso porque o backup incremental, ele copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup normal.
Então o backup incremental, vou repetir, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados, desde lá do último backup normal, e marca cada um desses como copiados. Então, backup incremental não vai copiar todos os arquivos, vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados e vai marcar. E existe também uma outra opção interessante para o nosso debate, que é o chamado backup diferencial. Nesse backup, o backup diferencial, assim como acontece com o incremental, ele copia também somente os arquivos que foram criados ou modificados. No entanto, o backup diferencial não marca. Enquanto o backup incremental copia os criados ou modificados e marca, o backup diferencial copia também somente os criados ou modificados, mas não marca, não marca. E além disso, ainda temos um outro tipo de backup bem interessante para o debate, que é o chamado backup diário. A característica do backup diário é copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. Isso quer dizer que se um arquivo foi criado ontem, ele não copia, porque o backup diário, o próprio nome dele já indica, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca, certo? Bem, vou voltar agora com vocês aqui na tela, porque nós já temos agora, pessoal, subsídios para responder essa questão. Agora que eu mostrei todos esses tipos de backup, observa a questão, o backup completo, full backup, que é o backup normal. Ele ignora backups anteriores e faz uma cópia de todos os dados certíssimo, pessoal. Porque se a gente ficar usando o backup completo, backup normal, full, toda hora, ele vai sempre copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup, independente se esses arquivos têm marca ou não. O que ele faz é copiar todos esses arquivos, todos eles, e marcar. Mas o ideal, então, não é toda hora ficar usando o backup completo. O ideal é usar o backup completo uma primeira vez, para que ele faça o backup de todos os arquivos e marque cada um como copiado, e depois que a gente passe a utilizar o chamado backup incremental. Porque, como o próprio nome diz, o backup incremental, ele incrementa o backup. Isto é, ele vai copiando somente aqueles arquivos que foram criados, os arquivos novos, ou modificados, e vai marcando. Então é legal a gente usar primeiro o backup normal e depois backup incremental para ir incrementando aquele primeiro backup que já foi feito. Não é interessante toda hora fazer backup completo, porque se eu fizer toda hora um backup completo, toda hora ele vai copiar todos os arquivos, ignorando os backups anteriores, como a questão diz, e fazendo de fato uma cópia de todos os dados. Por isso, essa questão marcamos como certo, né? Questão interessantíssima.